Aí nós temos nossa fundamentação teórica na BNCC. A BNCC é o documento plural que hoje norteia, né, o currículo das escolas na educação básica no Brasil. E se divide nas seis, educação, né, educação infantil, desculpa, educação no ensino fundamental e ensino médio, e a nossa pesquisa especificamente foi para o ensino médio. A outra fundamentação teórica foi o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, também conhecido como ICE, que apresenta uma metodologia de ensino a partir do modelo da Escola da Escolha, né? Esse instituto, ele nasceu na cidade do Recife no ano de 2000 e é um instituto privado. E aí, na minha escrita, eu trago um pouco esse questionamento, né? Como é que uma instituição privada, ela diz como é que tem que funcionar uma educação pública, né? E aí a gente traz um pouco essa discussão. A fundamentação teórica a partir de Clausiano, Estudo do Corpo. A gente fundamentou no livro dele A Dança, e de Jussara Mille, onde ela sistematiza essa técnica, né, a partir dos estudos também feitos pelo filho de Clausiano, Rainer Viana, e a Jussara, dentro da sua dissertação de mestrado, ela começa a, de forma didática, sistematizar a técnica de Clausiana. E aí, na nossa pesquisa, nós aprofundamos o estudo a partir do livro dela, chamado A Escuta do Corpo. No capítulo 2, que tem por título O Ensino Médio Brasileiro e suas lutas por uma equidade educacional, nós apresentamos o óculos da nossa pesquisa, né, que aconteceu no Centro Estadual de Educação Profissional, Dr. Rui Pereira dos Santos, também conhecido como CF. E aí a nossa escola fica localizada no município de São Gonçalo do Amarante, no bairro do Golandim. E nós temos um formato de ensino médio, né, que é oferecer a educação profissional técnica em tempo integral. Então, a nossa escola ela tem 9 horários diários, né, de segunda a sexta-feira. E temos aí um montante de 23 disciplinas, onde hoje o currículo se divide em duas frentes, que é a da BNCC e a frente da formação técnica profissional. Só que dentro dessa área da formação técnica, ele vai dividir em 3 sub-áreas, que são as metodologias de apoio à aprendizagem, a formação básica para o trabalho e as disciplinas do núcleo tecnológico. Então, nessa pesquisa, né, nessa dissertação, nós passamos por duas frentes desse currículo, que foi da BNCC, a partir da disciplina de arte, e do componente eletivo que está dentro, né, dessa sub-área da formação técnica como uma metodologia de apoio à aprendizagem. Também nesse capítulo 2, nós começamos também a trazer um pouco o panorama do ensino médio, hoje no Brasil, né, iniciando a partir dos parâmetros curriculares nacionais de educação, passamos pela LDB, né, 3.934/96, até chegarmos ao documento hoje que regulamenta isso, que é a BNCC, e a Lei 13.415/2017. No 2.1, a resistência do ensino de dança no currículo do ensino médio, disciplina obrigatória e eletiva. Então, aí é um pouco dessa fala que eu já trouxe no início, né? Como fazer a dança resistir dentro desse currículo, onde nós temos 23 disciplinas, né? Hoje, a disciplina de arte nessa escola, ela acontece em todas as séries do ensino médio, da primeira à terceira série, mas até o ano de 2019 nós só tínhamos a disciplina de arte apenas nas primeiras séries. Então, no início dessa pesquisa, ainda era muito mais emergente fazer a arte respirar dentro desse currículo, né? Então, por isso, aprofundar o estudo da dança na escola. Então, dentro do componente eletivo, que é também uma disciplina dentro desse currículo obrigatória, né? Mas o aluno ele tem a opção de escolher qual disciplina ele vai querer participar, tá? Então, por isso que ela também aí a gente traz como obrigatória. No 2.2, delineamento da disciplina de componente eletivo no CEP Rui Pereira dos Santos, Biografia e Técnica Clausiana. Trouxemos um pouco as nossas dificuldades e questionamentos observados ao longo dessa pesquisa, sobretudo na relação de como é compreendido ainda esse componente eletivo dentro de uma perspectiva maior, né? Então, a gente percebe que ainda há algumas divergências nos documentos da BNCC que não esclarece como isso deve acontecer e nem tampouco a própria lei
do novo ensino médio, que é a Lei 13.415. E dentro desse subtópico também nós trouxemos aí a biografia de Claudiana, sobre o seu processo de ensino, como é que foi a sua relação com a dança, como ele constrói suas aulas, e também da técnica dele, que foi sistematizada por Jussara Miller. No nosso próximo capítulo, capítulo 3, por título Pensando e Dançando, Metodologias para o Ensino de Dança na Escola, é quando nós finalmente chegamos um pouco a trazer na prática como se desenvolveu essa proposta pedagógica dessa pesquisa. Tá? E aí, a partir daí, nós estruturamos as nossas aulas, né, a partir do seguinte pensamento. Né? Nós, inicialmente, trouxemos uma ideia de eletiva de dança na escola, e dentro desse processo a gente foi reestruturando. E aí, dentro desse capítulo, os subtópicos que nós vamos apresentar, os 4 subtópicos, eles partem a partir de conteúdos que são ensinados na graduação de dança, onde na minha formação eu pude compreender um pouco e trazer isso nessa escrita. E aí no subtópico 3.1, reconhecimento do corpo, trouxemos aí uma imagem, né, de uma das nossas aulas, onde nós estamos em uma roda, né? Então, dentro dessa estruturação de aulas, sempre nós fazíamos essa roda de conversa inicial, né? Nesse momento, nós nos reconhecemos enquanto sujeitos pertencentes desse lugar, né? Também como uma forma de estarmos ali nos socializando, nos observando. Então, eu acredito que esse reconhecimento, ele acontece ainda nesse lugar, né? E sempre quando a gente inicia uma nova eletiva dentro de um semestre, né? Porque cada semestre o aluno ele tem a opção de escolher qual eletiva ele quer participar. Então, a gente sempre acaba recebendo novos alunos, se fazendo necessário que aqueles que já estavam possam conhecer os que estão chegando agora. Né? Então, parte desse momento aí, desse reconhecimento nessa roda de conversa. E aí, dentro dessa pesquisa, quando a gente começa a aplicar a técnica de Claudiana, observamos que alguns alunos, eles se identificavam diretamente com a eletiva, com a prática corporal que era proposto, mas outros alunos nem tanto. E aí, dentro dessa observação, eu comecei a perceber como é que eu poderia fazer para que esses alunos pertencentes inseridos dentro dessa eletiva. Então, eu trouxe a proposta de a gente trabalhar com a videodança para que eles pudessem estar registrando nossas aulas, filmando nossos momentos, né? E aí, a partir daí, pensar e conhecer como é que eu podia estar relacionando a técnica de Claudiana com essa nova linguagem dentro da dança, que é a videodança. Vale salientar que, infelizmente, né, devido a esse período de pandemia, nós não conseguimos exercer isso em uma prática realmente, que era a parte final do trabalho, mas nós ainda no ano passado conseguimos fazer um pouco um experimento do que poderia ser essa videodança. No subtópico 3.2, temos uma imagem que eu adoro, né, das nossas alunas, em uma das nossas aulas onde nós conseguimos compreender como é que era relacionar a técnica claudiana e o jogo de ocidente, né? E aí a gente traz um pouco a questão dessa desconstrução, né? Porque a técnica de Claudiana vai pensar sobre o corpo a partir do sujeito na sua integralidade, né? E aí, hoje, essa técnica ela é reconhecida como uma técnica de educação somática, onde se busca um corpo neutro, né? Então, um corpo ele não precisa, ele precisa apenas, né, estar ali. E aí, Claudiano, ele vai trazer que todo sujeito, né, tem a sua própria dança. Né? Então, o jogo de ocidente, ele traz um movimento específico, né, um gestual específico, e a técnica claudiana não, ela vai trabalhar com a questão da criação, né, do movimento. Então, como era desconstruir essa relação do jogo e inserir a técnica claudiana? Dentro do 3.2, contextualização de repertórios, a gente vai desenvolver nesse subtópico toda a técnica de Claudiana, né? Então, ela se divide em três momentos, que é o processo lúdico,
o processo dos vetores e o processo criativo. Dentro do processo lúdico, nós trabalhamos com as 7 inter-relações, que é a presença, articulações, peso, apoio, resistência, oposição e eixo global. E aí, todo esse trabalho com a técnica gaussiana, nesse primeiro momento, ela acontecia em 2 meses, tá? No processo dos vetores, nós fazemos mais um mês de aula. E no último momento, que era o processo criativo, nós fazíamos um mês de aula, onde nós juntávamos tudo aquilo que alunos construíam dentro da eletiva e usávamos também esse momento para ensaio. E lembrando que essa eletiva, né, ela aconteceu durante 4 meses, tá? E aí, dentro desses processos, nós construímos vários jogos, né? E aí, dentro da minha escrita, eu trago alguns deles. Dentre eles, aí, nesse subtópico, conhecendo-se para dançar, a atividade do desenho, o jogo do boneco, na imagem que vê 2 alunos fazendo esse jogo, que é a partir do estudo das articulações, né? Onde um é o boneco e o outro é o dono do boneco, né? Então, por que usar, Luciana, então, essa expressão? Né? Eu acredito que a ludicidade ainda na adolescência é muito forte, então a gente consegue aproximar os alunos a esse universo do jogo, né, da criação, da brincadeira, onde eles podem estar aí se reinventando. Então, o jogo do boneco, ele acontece onde eles só podem movimentar a articulação que ele tocar, né? Depois, a gente consegue só aqui ajeitar a câmera para vocês me verem melhor, que aqui dá uma virada. Só um minutinho. Agora fica. Melhorou aí para vocês? Tá para cima, né, ainda? Pronto, melhorou. E aí, dentro desse jogo, depois, os alunos, eles começam a andar, né, pela sala, observando os outros bonecos. Então, a gente estabelece regras, né, e aí, dentro de uma das regras, é não poder tocar nos outros bonecos, né. E a gente usa o estímulo da música. Então, o aluno, ele só retoma para o seu boneco quando a música, ela volta a tocar. E aí, é o momento dele descongelar esse boneco, né, para o movimento inicial, e depois a gente inverte. Quem era o dono do boneco faz o seu boneco, e quem era o boneco faz o seu dono. E aí é um momento bem divertido, porque eles acham bem engraçado, né, poder descontar no outro aquilo que fizeram com ele. Então, esse jogo a gente experimentou na disciplina de coreologia quando eu era aluna da graduação, com a professora Larissa. Lá a gente usava uma outra forma, e aí, dentro desse processo, né, de estar em uma outra realidade, a gente faz algumas adaptações, né, para o contexto da escola. No subtópico 3.4, composição de repertórios, eu trouxe o fragmento da nossa experiência da aula de campo, que foi muito presente em todos os estudos dos nossos alunos na eletiva até o dia de hoje, né? Então, nós aí fizemos um trabalho onde nós fizemos a experimentação da videodança, tá? E a gente partiu aí dessa ideia da praia. Né, por sugestão dos nossos próprios alunos, nós já, em todas as aulas, construímos alguma movimentação, mas ainda sem direcionar para um tema específico, e aí a gente começou a pensar, a partir de um momento, a professora, a gente podia fazer uma aula em outro lugar. Eu disse, tá, massa, que lugar seria esse? Né? Vamos para a praia. Né? E aí, como é que a gente ia poder dançar na praia? Então, a gente foi, aos poucos, construindo essa ideia, né? Trazendo a representatividade do que tinha nesse lugar, né, para que os movimentos eles pudessem ser vivenciados nessas referências. Né? Então, na praia tinha o mar, tinha os banhistas, tinha areia, e aí como é que a gente ia dançar representando esse universo, né? Quando a gente chega na praia, a gente observa, a gente constrói um roteiro, e lá nós observamos que alguns movimentos que nós fazíamos em sala não tinha como fazer lá. E a gente faz algumas adaptações, inclusive um momento de improvisação muito legal, que está registrado aí nessa outra imagem, né, onde eu participei um pouco com eles desse momento, e foi muito legal, foi muito significativo, porque eles trazem que esse lugar trouxe para eles uma sensação de paz, de leveza, né, e que poder dançar em outro lugar
né, seja eles se sentirem mais livres, né, e pertencentes de si. Então, acho que isso acho não, isso é, né, o que propõe esse trabalho de educação somática a partir da técnica clausiana, com o estudo da dança na escola. E no quarto capítulo, nossas considerações finais, propor e pensar, né, como discutir caminhos de uma prática pedagógica que ela possa acontecer dentro da escola, embora tenhamos todas as nossas dificuldades, quem é professor de escola pública sabe um pouco disso, mas e mais ainda dentro dessa nova conjuntura, né, do ensino médio hoje no Brasil, mas de alguma forma eu acho que a arte ela precisa resistir, a dança ela precisa estar presente nesses lugares, né? A técnica clausiana é uma formação além de artística, humana integral, né, que compreende esse sujeito nessa integralidade. Então, como poder permitir que esse estudante ele saia da escola não somente como reprodutores de conhecimento, como futuros profissionais técnicos, né? Eu acabei passando um pouco na fala, mas nossa escola ela oferece 2 cursos. Então, a UNE ele faz concurso de formação técnica em segurança do trabalho e técnico em edificações. Né? E aí a proposta seria também como fazer essa disciplina contribuir nessa formação desse aluno. Né? Então, a dança nesse contexto, a partir da técnica clausiana, ela propõe esse trabalho humanístico integral. E sobre a sua importância do ensino de dança na escola pública, em uma perspectiva de uma educação para a vida. E gratidão, né? Gratidão aos meus alunos, né, principalmente por tanto empenho e dedicação nesse processo, né, que junto comigo conseguimos fazer um trabalho muito significativo e muito proveitoso dentro da nossa escola, onde não só tem beneficiado os alunos dessa eletiva, mas eu acredito também em uma formação de plateia, né? Então, a culminância é sempre um momento da disciplina que os alunos eles gostam muito de ver os alunos da eletiva de dança se apresentando, né, aquele momento muito esperado, né? Então, eu acredito que isso é um momento na escola assim que todos sempre esperam, né? E como isso tem mudado a vida desses alunos dentro dessa eletiva, observar esse crescimento gradual deles é muito interessante. E é isso. Obrigada. Obrigado, Viviane. Não dá para bater palmas, né? Mas se quiserem bater, aplaudir a colega, aplausos. E aí a gente passa a palavra para a Carolina Romano, que é a convidada externa, certo? Das contribuições. Desde já eu agradeço tanto a Carol quanto a Marineide e a Larissa por se disponibilizarem a leitura do trabalho de Viviane, certo? E aí, vamos ouvir agora a Carol. Eu vou só pega uma caneta para anotar, viu? Tá, eu vou me transferir para o computador agora, porque fica melhor. Certo. Você quer que eu aguarde ou não? Ela já está na outra tela. Ó, que rápida. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente nessa sala. Estou te ouvindo. Boa tarde, Marcílio. Boa tarde, Marineide. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Larissa. É sempre um prazer estar entre vocês. E isso é uma coisa que eu sempre digo, porque é de coração. Eu me sinto muito acolhida na UFRN. Eu queria dizer, assim, em primeiro lugar, que eu gosto muito de acompanhar esse processo que vem desde a qualificação até a defesa, porque você consegue olhar o salto qualitativo que a pesquisa teve nesse processo. E a gente sabe que isso é um esforço conjunto, né, de orientador e orientando. Então, em primeiro lugar, assim, parabéns pelo trabalho. Eu sempre falo isso para o Marcílio e eu acho que é uma qualidade dele que precisa ser ressaltada. Ele é muito cuidadoso na questão da construção das normas, das metodologias, e isso é uma coisa preciosa dentro desse universo, porque nós estamos falando de arte, sim, mas estamos no universo acadêmico que tem
algumas regras que precisam ser seguidas, e o Marcílio faz isso brilhantemente, usando a poesia da dança com essa relação acadêmica. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, e que eu já falei na qualificação, mas aqui diante desse público grande que está aqui, eu acho muito importante o seu trabalho, além de ele trabalhar com as relações pedagógicas próprias daquele grupo, eu entendo que é um trabalho de resistência política. Por que eu digo isso? Porque dentro do ensino médio, a arte ela não está escrita e obrigatória dentro daquele lugar. Ele está num pedaço na lei que diz que é obrigatória, mas quando você vai ler a BNCC, ela está como uma coisa que é opcional. Então, a gente não tem muita clareza do que de fato precisa estar nesse ensino médio, principalmente nesse processo de transição que vem trazido pela BNCC. Então, eu te parabenizo por isso. Além de tudo, você está dentro de uma escola que é um ensino técnico, que não dialoga diretamente com as artes, e o seu trabalho de propor uma disciplina letiva que traga a dança é um trabalho de uma resistência política muito importante, que todos nós devemos valorizar. Eu vou fazer algumas sugestões, especificamente do trabalho. Eu gostei muito que você definiu logo de cara que você ia descrever itinerários pedagógicos, e você cumpriu isso durante todo o seu processo de escrita. Eu digo isso porque eu gosto sempre, quando eu estou orientando um trabalho, ou quando eu estou lendo um trabalho, a gente sempre faz uma relação, né, do que as pessoas prometem lá no comecinho do texto, do que elas conseguem cumprir. Então, eu achei muito preciso essa sua definição de descrição de itinerários pedagógicos. Então, isso é ótimo, né? Eu queria te fazer algumas sugestões, que agora são umas coisas que eu acho que pode melhorar no trabalho. Eu tiraria essa primeira menção que você faz ao PCN. Por quê? Porque a partir do momento em que a BNCC foi proposta e promulgada lá no dia 22 de dezembro de 2017, já no ensino fundamental e posteriormente em 2018 no ensino médio, ela coloca em desuso os PCNs. Então, os PCNs, eles não... a gente sabe, claro, que é um processo de substituição, que vai demorar alguns anos para eles serem implementados de fato. Mas a BNCC ela vem com essa proposta de colocar em desuso o PCN. Então, eu retiraria essa primeira citação do PCN, porque você está tratando de processos que já estão em diálogo com a BNCC. Qual a página, Carol? Você lembra? Eu acho que é na página 14, mas eu posso te precisar. Não, isso tudo mais. Bem. É na introdução isso, né? Isso, é bem no começo. É a primeira citação obrigado. que ela faz do PCN. Eu adoro as ideias de você colocar as suas reflexões em diário de bordo, porque você está trabalhando com práticas somáticas, com uma ideia de reconhecimento de si, que isso para mim você sabe, você já fez uma disciplina comigo, que isso é muito caro e muito importante. E o diário, ele é um meio de você trabalhar reflexivamente sobre o que já aconteceu. Então, ao mesmo tempo que você está colocando uma proposta para que os seus alunos trabalhem dentro do reconhecimento de si, você, como professora, também está se trabalhando nesse universo de se reconhecer e de se entender e de se transformar como professora. Então, isso é bastante interessante. Eu gosto muito quando você já começa citando a frase da Angel, né, que gente é como nuvem, sempre se transforma. Essa é uma frase muito famosa, muito conhecida, que eu já tive o privilégio de ouvir da boca da Angel, porque eu acho que essa frase, ela resume
muito essa relação de educação. Nós, educadores, estamos sempre buscando essa transformação do indivíduo. Então, essa frase ela é bastante interessante e ela é colocada dentro de um contexto de uma pessoa que fala de dança, que trabalha com práticas somáticas, então é muito feliz essa sua citação. Eu me senti atendida nas solicitações feitas na qualificação. Eu acho que ficou ótima a sua explicação da escola, da estrutura do ensino médio, da reforma do ensino médio, do funcionamento da sua escola, da escola técnica, da origem do modelo que tinha no Recife e que você não tinha colocado, não estava claro naquele momento na qualificação. Eu acho que você resolveu isso muito bem agora na construção desse texto. Na leitura, eu achei ótimo você indicar, né, essa ausência e essa nebulosidade da arte no ensino médio. Eu acho que é uma postura, também é um posicionamento político de resistência da arte, que você mesmo disse na sua apresentação. E aí a gente até fica meio, quase a arte na escola, na escola que você fala, ela serve de metodologia de apoio à aprendizagem. Esse nome já é por si só, eu sei que é uma denominação da escola muito infeliz, mas enfim, como nós estamos trabalhando nesse processo de resistência, é o lugar que a dança pode estar, então é esse o lugar que nós vamos ocupar acima de tudo, mesmo que tenha esse nome de apoio à aprendizagem, e que não seja uma valorização da dança como área de conhecimento propriamente dito. Eu gostei muito da estrutura que você organizou para os seus encontros de aula, na relação da aula de conversa, a estrutura do aquecimento, uma escolha de um estudo dos tópicos de cada das partes do processo lúdico da técnica clausewittiana, a parte da criação dos diários, dos jogos corporais, a apresentação da atividade do dia, o ensaio e o diário de bordo. Eu achei bem organizada e bem definida. Eu acho que esse tipo de trabalho que você organizou, ele serve também para que um professor que não tenha contato com a técnica clausewittiana possa olhar e entender como que funciona uma maneira, uma possibilidade de estruturar as aulas dessa técnica. Aí, na página 58 e na página 59, eu fiquei com vontade de te explicar mais o que é esse tal de Just Dance, porque eu sei o que é, mas eu tenho certeza que não é todo mundo que sabe o que é essa história do Just Dance. Então, eu fiquei com duas curiosidades. Por que você vem todo no trabalho de Clausiana? Por que nessa parte especificamente você está trazendo o Laban? Isso é uma pergunta. Carol, licença, você só pode repetir, trazer o Laban nessa parte da técnica Just Dance. Assim, qual foi a sua opção por isso? Assim, talvez, se essa for uma opção, precisa ficar um pouco mais claro a relação das escolhas, porque você vem toda numa linha de educação somática e, de repente, eu sei que o Laban, ele é uma referência muito forte para nós na dança, né? Então, eu fiquei curiosa para saber por que é que você escolheu ele especificamente para trabalhar esse jogo do Just Dance. Lá na qualificação, você também não tinha assumido a Jussara como esse lugar da sistematização da técnica, etc. Foi muito bom que você fez isso, porque esse lugar da técnica, ele não é do Klaus, ele é do Rainer e da Jussara e dessa família de pessoas que resolveram sistematizar uma técnica que não era denominada técnica, né? Então, como você está trabalhando isso, é muito pertinente e bom que você tenha usado a Jussara. E por último,
Eu queria te dizer que quando eu estive o ano passado aí em Natal, o que me chamou demais de atenção, e eu acredito que em São Gonçalo não seja diferente, é que existe um vento muito bom de ser tocado na nossa pele. E eu estou te dizendo isso porque é um lugar que te convida para estar fora da sala de aula. Eu acho maravilhoso e necessário essa possibilidade de estar fora dos espaços fechados. Se a gente for pensar agora nesse contexto que estamos, como é que nós vamos voltar a dançar coletivamente? Eu acho que a primeira coisa que viria em minha cabeça é começar por esses espaços externos. E outra coisa que eu gostaria de dizer especificamente dessa sua proposta dessa dança a campo, né, que você denominou assim, é que você, não sei se intencionalmente, me tocou muito porque você proporcionou momentos para que a experiência em dança aconteça. E você sabe de que experiência que eu estou falando, daquela experiência que a gente trabalhou na disciplina, do La Rosa, que tem, que faça sentido, que atravesse e que transforme esses indivíduos. Então, eu acho que isso foi muito rico dentro do seu trabalho, entendendo que isso, eu acho que isso que é o professor de dança pode e deve fazer, entendendo como cada momento como um processo constante de criação, porque você foi lá para fora, você viu que não era possível todas as possibilidades que você tinha experimentado na sala, e você se abriu para entrar em diálogo com o ambiente, entrar em diálogo com os estudantes e reorganizar essa dança naquele espaço, né? Isso é um processo muito sensível, muito importante de que os professores de dança tenham clareza. A gente está aqui para mobilizar esse lado sensível, principalmente dentro de uma escola, dentro de um universo que é duro, do ensino médio, que é um trabalho de técnico, e que você traz é quase que um vale que se abre dentro desse lugar, e que tem a Vivi, que propõe e promove essa relação de experiência com os alunos. Isso é um trabalho de resistência de arte, é um trabalho de resistência da dança muito bonito e importante. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer, e eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Carolina. Viviane, você tem um tempo para responder, certo? E aí, depois das contribuições de Larissa e de Marineira, a gente vai ter um outro tempo para dar uma outra olhada no trabalho, né, e fazer essas limpezas necessárias. Primeiro, agradecer, Carol, mais uma vez, por aceitar esse convite. É muito bom sempre ouvi-la, né? E receber esse seu olhar sobre esse trabalho, né? Que com essa construção, né, a partir da nossa qualificação, você trouxe muitas contribuições importantes e fico feliz de ter conseguido atendê-las. Né? Quando você traz a questão da metodologia de apoio, né, à dança nesse lugar, na verdade, não é que ela só esteja nesse lugar, mas eu acho que o olhar que eu consegui ter para que ela realmente estivesse, porque eu percebo que a dança só dentro da disciplina de arte, com aquela aula semanal, não é suficiente, precisa se ter mais esse espaço, né? E aí o currículo que o Estado hoje propõe dentro da Secretaria da Educação é trazer essa metodologia dentro desse currículo, que ainda é tudo muito confuso, né? E aí eu espero que a gente consiga, aos poucos, ir compreendendo e ganhando esse espaço, né? E
E é isso. E quando você falou da referência do jogo de Just Dance, e Laban e por que Laban, né? Eu acho que eu tenho que pensar sobre isso, porque acho que quando a gente trouxe a questão das qualidades do movimento, aí Marcelo sugeriu, né, essa qualidade do movimento, né, parte desse estudo da coreologia. Mas, a princípio, o jogo, na verdade, não era nem para ele estar dentro da disciplina, né? A gente conseguiu ali trazer, porque na época eu estava pagando a disciplina no mestrado e eu tinha que fazer um jogo. Eu disse, meu Deus, eu não tenho tempo para estar jogando em casa sozinha, como é que eu vou fazer isso? Vou jogar por mim na eletiva, né? Então, sai o meu que daí. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? E aí acabou que o jogo foi mais feito pelos próprios alunos, né? E aí eu tenho até um artigo sobre isso que eu posso sim trazer alguns escritos que já tem para a gente melhorar aí essa parte dessa escrita, tá? E obrigada mais uma vez. Eu acho, Viviana, que o que pode fazer é tentar dar uma olhada nos três fatores lá dos vetores, o que pode substituir para o texto ficar redondo, né? Embora possa fazer a menção de Laban, porque assim os Vianas, eles foram bebendo de tudo que eles conseguiram, eles foram bebendo, né? Acho que o contato deles pelo viés do Laban vai ser com a Escola da Bahia, com o Rufo Guilhermes, que lá na década de 60, quando tanto o Klaus quanto a Angel estavam por lá, a convite do próprio Guilhermes, que eles estudam Laban via Guilhermes, né? Então, talvez possa dar essa informaçãozinha para dizer que o Laban se explica ali por esse motivo. E aí a gente buscar caminhos para informar que tanto da técnica do Clausiana quanto da metodologia da Angel, esses caminhos eles vão se entrecruzando, né? Eles não negam essas outras, esses outros sistemas ou essas outras técnicas, eles aglutinam tudo isso. A gente pode dar uma olhada assim. Perfeito, Marcila. Essa sua justificativa já é perfeita para estar aí nesse lugar. Tá, obrigado, Carol. Vamos passar agora para a Larissa. Não, abre o seu microfone. Já abri. Boa tarde a todos e todas. Vi que tem bastante gente, né, acompanhando a defesa de Vivi, que coisa boa. Acho que nesse momento assim que a gente não está podendo se ver presencialmente, é muito bom assim, mesmo virtualmente, ter essas pessoas, né, queridas, a Vivi, participando do trabalho, dando força, acompanhando, aprendendo junto, porque acho que no momento da defesa, como em outros momentos, no momento da escrita, a gente está sempre aprendendo, né? A gente aprende escutando a banca, a gente aprende escutando Viviane, a gente aprende escutando as pessoas que compõem a banca. Então, essa interlocução, ela é bem rica de possibilidades. Eu costumo falar que sempre há espaços para aprendizagem. A gente só precisa estar aberto para ela, que a aprendizagem se dá não só no espaço formal da sala de aula, mas ele se dá na vida de várias formas. E essa forma de estar apresentando o trabalho também é um espaço de aprendizagem significativo. Então, assim, primeira mão, eu não participei do momento da qualificação, né? Então, eu não acompanhei esse trabalho é bem novo para mim, assim, eu tive contato com ele agora. Sabia que Vivi tinha feito um diálogo com a referência de Clausiana na graduação, mas não sabia que o mestrado ia desdobrar, né, nessa temática. E aí, assim, fiquei muito feliz, já falei um pouco para ela, queria parabenizar, né, Marcílio e Viviane pelo trabalho, achei o trabalho muito bem construído, como a professora Carolina colocou, uma escrita, assim, muito gostosa de ler. Eu adorei ler seu trabalho. Ele para mim, você tem uma qualidade de escrita muito agradável, assim, é muito fluida a sua escrita. É uma escrita que respeita a dimensão acadêmica no sentido das normas, né? Muito cuidadosa nisso, mas ao mesmo tempo é um texto
assim, que dá vontade da gente ler. Ele é muito prazeroso de ler. Eu fiquei muito emocionada lendo, porque acompanhei Vivi um pouco em 2 momentos, né? No curso de dança e na Gaia, né? Quando ela esteve na Gaia, que teve uma participação muito importante na Gaia, pelo menos no período que eu estou, né? Já faz bastante tempo que eu estou. Eu digo que vou sair, mas essa Gaia não sai de mim, não sei o que é isso. Ai, meu Deus. Mas, assim, eu até falei para ela ontem, assim, rapidamente, que eu vejo nesse texto dela percursos que ela foi construindo na Gaia. Eu vejo a Gaia, eu vejo Vivi na Gaia nesse trabalho, né? Não sei dizer exatamente como, mas eu vejo no texto, assim, algumas coisas da Gaia. Quando eu vi a história do mar, eu digo, Virgem Maria, o mar também está na história aí de Vivi. Assim, achei uma coincidência que talvez não tenha sido. Agora lembrei de Feiga Ostrover, né, naquele livro de criação e a casa de criação, não lembro exatamente o título, quando ela fala que os acasos são significantes, né? Assim, você não constrói algo a partir do nada. Mesmo numa criação que você trabalha com improvisação, que você trabalha com uma proposta mais aberta, mas o processo de criação ele sempre remete a um itinerário que vai se delineando durante o processo, né? Vai sendo construído durante, mas que há ali acasos, há indeterminações, há incertezas, há trajetos não muito definidos, mas sempre há um impulso que está por trás daquilo ali, que de algum modo vai gerando itinerários, né? E aí você traz essa referência para a escola, eu realmente não conhecia um pouco o trabalho, um pouco mesmo, muito pouco, o trabalho de Klaus Viana, da educação somática, mas foi muito bom ler o seu texto, nesse sentido também de perceber como você organiza, né, esse trajeto metodológico que é proposto por esse olhar de Klaus Viana na releitura de Jussara. Né? Achei assim bastante interessante, como o Carol também colocou, eu também destaquei isso, que percebo que o seu trabalho deixa uma contribuição, dentre outras, muito significativa para um possível professor, um leitor, né, professor em formação, que está chegando na escola, que está trabalhando com o ensino médio, com a juventude, e ele poder ter uma proposta que, mesmo que ele não vá seguir esse método, mas você apresenta ao longo das páginas uma proposição metodológica de trabalhar com a dança na escola, né, a partir desse viés de Klaus Viana, mas esse professor pode até trabalhar com outras referências. Mas há um norteamento, uma delimitação, uma descrição, um detalhamento de como construir uma possibilidade, dentre muitas outras. Né? Isso é muito importante. E assim, eu lendo o seu trabalho também, acompanhando junto com você como leitora a questão dos documentos que você traz, né, da própria BNCC para o ensino médio, porque eu já tinha lido bastante o documento, já li bastante o documento da educação infantil e do ensino fundamental, mas esse do ensino médio, depois que tinha sido, em 2018, sistematizado e tinha sido aprovado, né, a reforma do ensino médio, que há muitas críticas e muitas lacunas e muitas dificuldades para a área de arte, eu penso que o seu trabalho também traz assim uma esperança e, ao mesmo tempo, esse lugar, como Carolina apontou, de resistência, no sentido de dizer assim, é muito difícil, há muitas dificuldades em torno do ensino médio, porque envolve a questão da juventude, envolve as questões sociais que estão em torno, principalmente dos jovens, na nossa realidade de um país de extrema desigualdade social, né? E onde isso recai numa forma mais enfática nesse grupo dos jovens, porque quando eles chegam na juventude, e que tem até um texto que depois eu posso te sugerir, que eu nem tinha pensado, mas agora falando, me veio um texto que é um artigo
que fala sobre a juventude na escola. E eu acho esse texto eu usei na disciplina de metodologia do ensino da dança, no curso de dança. Acho esse texto muito bom. O que é a juventude, é algo assim. Mas ele vai falar dessa juventude inserida no âmbito da escola, né? Essa dimensão do jovem, né? A questão da adolescência, da própria caracterização psicoemocional que envolve a juventude, um período de tantas descobertas, de ebulição de tantas coisas, de um engajamento, muitas vezes, de querer se fazer presente, se afirmar, a afirmação de identidades, mas, ao mesmo tempo, um período no nosso país tão difícil pelas questões sociais que estão implicadas, de um grupo social em que há muita pressão de conciliar, muito difícil para os jovens pobres, que são a maioria, né, da nossa população, estarem numa escola, terem que ter o interesse de estudar, mas, ao mesmo tempo, conciliar com relações de trabalho que são impostas por necessidade, muitas vezes, de sobrevivência, que fazem com que esse jovem tenha que conciliar o trabalho e o estudo. Então, só em você fazer um trabalho, queria parabenizar muito nesse sentido. É um trabalho muito desafiador de estar fazendo um trabalho que lida com o universo da dança, que nesse documento do BNCC é muito confuso a questão da obrigatoriedade. A lei da LDB diz que é obrigatório, né? Depois a gente tem, no governo de Dilma, uma conquista muito grande que foi desmerecida com esse documento da BNCC, porque Dilma conseguiu a exigência de que em 5 anos teriam que terem professores das 4 linguagens artísticas, e aí, depois disso, a BNCC vem e, de certa forma, retrocede no sentido de um certo retorno a uma polivalência, porque na hora que a área de arte deixa de ser uma área específica, mas passa a ser inserida dentro da área das linguagens, e isso está também no ensino fundamental e infantil, mas aí, pelo menos, tem a obrigatoriedade de estar presente nas aulas, e no ensino médio, não, com essa questão de ser um componente opcional, né, de estar opcionalmente no currículo, dessa flexibilização, que isso sempre me preocupou muito. Eu digo, como é que uma escola, não desmerecendo a escola, mas como é que uma comunidade escolar vai poder avaliar, junto com esse corpo docente e discente da escola? Eu acho que isso é um grande desafio. Se uma área de conhecimento X, se um componente deve ou não ser ofertado na escola, muito delicado isso. Essa flexibilização, ela abre muitos precedentes para muitos problemas, né? Então, é tudo muito desafiador. Trabalhar com dança já é desafiador. E ainda mais no ensino médio. Desculpa aqui que estão ligando para mim, eu esqueci de me colocar no silencioso. Adoram ligar quando eu estou nessas coisas. Meu Deus, é impressionante. É em sala de aula, é em tudo. Então, assim, eu acho que seu trabalho, ele tem esse mérito, né, de estar discutindo a inserção da dança num cenário, eu diria que bastante desfavorável para a própria dança, né, para a área de arte, de um modo geral, que perdeu muito nesse documento, principalmente no que se refere ao ensino médio. É bastante delicado. Adentrando um pouco mais assim no texto, eu queria fazer umas observações mais gerais de umas coisas um pouco técnicas, que eu acho que precisam ser revistas. Por exemplo, eu vi alguns erros, o seu trabalho merece uma revisão de português. Por quê? Porque há omissão, em muitos momentos, de artigos, tipo assim, vamos dizer, não lembro exatamente, eu anotei até algumas páginas aqui, mas você come no texto, não sei se foi na hora de digitar, artigos, tipo assim, a dança não sei o quê, aí tem dança e não tem o A. Falta artigos, em vários momentos eu senti falta dos artigos
Há alguns erros de digitação, mais poucos, mas há também uma coisa que eu acho que deve ser revisada no português, é o uso dos tempos verbais, porque tem hora que os verbos estão no passado, e aí Marineide pode, depois, se for possível, contribuir mais com isso, porque, e com outras questões também, mas nessa parte de português que ela domina muito, porque, assim, como é um trabalho que foi escrito posterior à experiência na escola, eu entendo que a maioria acho que grande parte dos verbos devem estar no tempo pretérito, no passado. Mas tem hora que você usa uns tempos verbais que ficam confusos. E até eu fiz algumas observações que vou enviar para você sobre isso, tá? Então, acho que merece uma revisão de português, sim, para o trabalho ficar mais abrilhantado do que ele já está. O trabalho é muito bonito, mas ele pode ser melhorado nisso, e acho que dá tempo para isso. Eu vi até tem uma página, eu anotei aqui, depois eu vou te dizer, que você repete até um parágrafo. Você escreveu um parágrafo no final de uma página e quase no começo da outra você repetiu o mesmo parágrafo, tal e qual. Um erro de... Isso acontece. Comigo aconteceu também. Isso sempre acontece. A gente termina, às vezes, repetindo um parágrafo que a gente pensa que não tinha escrito antes e já tinha escrito. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Sim, gostei muito da sua apresentação oral. Acho que os slides, nem comentei lá, mas já estou dizendo agora, mas posso comentar. Os slides estão bem precisos, assim, bem cuidados. Acho que eles sintetizam o trajeto do seu trabalho escrito, isso muito bom. Eu fiquei com algumas dúvidas, talvez porque ontem teve uma defesa e hoje já foi outra, então foram muito texto assim, ao mesmo tempo na minha cabeça. Queria só perguntar duas coisas. Você falou isso na apresentação oral, que essa disciplina... Sim, a primeira coisa sobre o português ainda que eu queria falar e queria perguntar, que eu fiquei muito curiosa, é o nome do componente eletivo que você colocou assim. Conhecimento, se... Como é, meu Deus? O nome do... Me fala aí, Vivi, o nome do componente, o nome do componente. Conhecendo-se por um novo olhar. É assim mesmo, conhecendo-se... S-I. Não tem um a-si, não? Conhecendo a-si, não? Não tem um artigo aí, não? Tem não, Larissa. Ela sempre escreveu assim. A não ser que a gente reescreva agora. Não, aí isso aí, vocês perguntem a Marinete, que eu tenho dúvida. Eu achei estranho. Eu achei estranho essa construção. Toda vida que eu lia, era como se soasse esquisito para mim. Conhecendo-se. Porque se fosse conhecendo-se, teria que ser com hífen e o SE. SE. Eu Mas já como questionei isso para ela. Eu acredito que é conhecendo a si mesmo. Então, aí, para mim, tem um artigo. Aí, vocês perguntam a Marinete, que sabe o português mais do que eu. Mas eu estou entendendo que há um erro aí. Mas isso é possível, vocês podem estudar. Isso é muito importante ser corrigido, porque é o nome do componente. Isso atravessa o texto em vários momentos, e toda vida que eu lia, eu dizia, está estranho esse conhecendo-se, está estranho isso. Então, eu penso que é conhecendo-se ou conhecendo a si, tá? Pode ser também conhecimento de si. Sim, Larissa, pode ser conhecimento de si, sim. Larissa, a questão pode ser que no componente eletivo de lá, da escola, esteja escrito assim, entendeu? Pode ser que... Eu sei que é conhecendo... É isso que Marinei está dizendo. Entendeu? Então, se no componente eletivo está conhecendo se, aí a gente não vai mexer, porque é da escola, entendeu? Assim. E esse se é mais maiúsculo. Exatamente. Esse nome. É um jogo de construção. Pode ser, mas tem que estudar isso aí. É um detalhe que parece ser bobo, mas eu não acho que é, entendeu? Porque ele intitula
o nome do componente. Então, acho que deve ser visto aí, mas isso aí vocês analisam aí melhor. Eu queria fazer, então, duas perguntas. Uma seria, quando você fala aí na sua apresentação oral, você falou que se trata de uma disciplina obrigatória e, ao mesmo tempo, eletiva. Eu sei que você falou e explicou por quê, mas eu ainda não compreendi muito bem. Se ela entrou como um componente eletivo, você está se referindo que a dança, nesta escola que você vem trabalhando, veja se é isso, porque aí, dependendo do que você me responder, eu lhe digo por que a confusão. Eu penso assim, se na escola a direção, a comunidade lá decidiu, pelo que você colocou no trabalho, que teria dança como componente na escola, então eu queria saber isso, se essas aulas de dança acontecem como um componente regular, vamos dizer, para o ensino médio, fora esse componente eletivo, ou seja, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano da escola tem dança? É uma pergunta que eu não me senti muito esclarecida no texto. Segunda pergunta, se isso procede, se tem dança, eu entendo que é disciplina obrigatória quando ela está no campo da dança, mas quando ela entra, nesse seu caso que você relata, como uma disciplina eletiva, aí esse nome desse componente, que é essa confusão aí do conhecendo-se, como for resolver isso, é você que nomeia esse componente eletivo, é o professor que vai ministrar o componente eletivo. Eu tinha essa curiosidade. Eu entendo que, suponho que seja. Se for, mais um motivo para rever esse nome, certo? Para ficar o nome correto no português. Então, eu queria saber isso. Existe a disciplina obrigatória de dança na escola ou não? Eu entendo que nessa reforma do ensino médio, a partir da lei e da BNCC, a escola ela vai optar ou não de ofertar na grade curricular dela aquele componente. Então, a dança nesta escola Rui Pereira, nesse centro educacional, ela está inclusa por decisão da comunidade escolar, da direção, dos professores, ou ela só foi ministrada nesse período que você esteve, nesses 2 últimos anos, pelo menos, nesse formato, depois da reforma, no formato de componente eletivo. É isso. Obrigada, Larissa, pelas suas contribuições, por suas colocações. Sempre muito bom ouvi-la, matar a saudade. Né? E perceber que algumas coisas elas ainda continuam, e quando você fala da questão do processo de criação, eu acredito que de forma até que inconsciente ou não, né, a história da Gaia esteve sim nesse trabalho, esteve sim nesse momento com os nossos alunos, né? E em alguns momentos eu até, que legal, eu já tive essa experiência, e os alunos hoje também poder ter essa experiência também tão significativa, né? Sobre o nome, quem dá o nome da eletiva somos nós, professores. Então, eu trouxe esse jogo de palavras, e a proposta é que o nome seja atrativo para o aluno, né? Então, por isso que eu trouxe esse conhecendo-se, com SI, que é a questão do si mesmo, né? Do olhar para si mesmo. Por isso que aí teve esse jogo aí de palavras. E a eletiva teve esse nome durante duas eletivas, eu acho. Era antes conhecendo-se com SE, e aí depois eu mudei. Nas 2 últimas ficou com SI, conhecendo-se. Tá? E aí depois a gente pode sim rever se for para mudar, né? Mas tanto que a gente faz o guia de aprendizagem, né? Que eu até coloco no texto, e dentro desse guia tá com essa palavra mesmo, conhecendo-se. Conhecendo-se por um novo olhar. A disciplina de dança, ela não é um componente obrigatório, tá? A disciplina de componente eletivo, aí sim ela é obrigatória, mas aí ela é muito autônoma, né? Para que o professor ele escolha qual forma ele vai querer trabalhar dentro da seletiva.
Então, a minha escolha foi trabalhar com a dança, mas eu poderia ter escolhido trabalhar com teatro, né, com outra linguagem, tá? E aí, quando você diz que ela é obrigatória, veja se é isso. Porque eu acho que isso precisa ficar mais claro no texto. Eu ainda estou achando confuso. Tipo assim, ela é obrigatória no sentido que quando a escola tem um agrupamento, vamos dizer assim, de eletivas dentro dessa proposição que a escola precisa ofertar. No momento que você definiu esse nome e você decidiu ofertar e a comunidade escolar acordou isso que, ok, ela passa a ser obrigatória nesse sentido que você está dizendo, na hora que ela é ofertada, ela é obrigatória no sentido que ela vai compor os componentes que vão ser ofertados para os alunos. Mas a opção de fazer esse componente eletivo, ela é dada ao aluno, não é obrigatório todos os alunos fazerem, não é isso? Isso. É isso? São ofertadas geralmente 12 componentes eletivos. Então, os alunos das 3 séries, eles podem escolher em qual eles querem. Então, cada eletiva tem 35 alunos, certo, misturados então, entre todas as 3 séries. Entendi. Então, como sugestão, aí você pode ver isso como auxílio, eu acho que você deveria rever isso, de colocar essa nomenclatura assim, disciplina obrigatória e eletiva. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas veja bem o que você falou agora. Você mesmo respondeu que ela é obrigatória no sentido que, quando ela passou a ser ofertada, ela passou a compor o leque de opções que aquele aluna vai escolher, né? Só foram ofertadas 12 componentes eletivos para o primeiro, segundo e terceiro ano. E dentre aquela oferta, aqueles alunos daquela comunidade escolar vão escolher se querem fazer a eletiva X, Y, Z, se é 3 ou 4. Vamos supor, levando para a realidade do curso de dança. É assim que acontece, né? Nós temos as disciplinas obrigatórias e temos as eletivas. Os alunos têm X horas que precisam cumprir de eletivas, mas eles escolhem. Então, eu acho assim fica um pouco confuso, porque eletiva, o nome por si, quando a gente coloca um componente eletivo, que é muito triste ser eletivo, como foi dito por Carolina, seria muito melhor que a arte permanecesse na conquista que tínhamos conseguido antes dessa discussão toda da BNCC e da concretização desse documento está em vigência, mas tivemos defasagens enquanto área de conhecimento, certamente fomos muito prejudicados e muito atingidos, e continuamos no sentido que há uma desvalorização muito grande da área de humanas, né? As humanidades estão muito depreciadas nessa conjuntura atual que vivemos. Então, assim, a área de arte já é uma área assim que tem que lutar muito para para conseguir um espaço, né? Isso não por desmerecimento da área, nem inferioridade da área em detrimento de outras, mas por um entendimento ainda muito subjugado a preconceitos e a equívocos de entendimento sobre a área, uma série de questões. E aí, atualmente, as barreiras são maiores, mas eu acho que isso é importante ficar esclarecido, porque você, quando falou agora, eu entendi o que você quis dizer da obrigatoriedade, mas entendi também como ela se define nessa conjuntura como uma eletiva. Então, acho que ficar obrigatória e eletiva juntos dá um pouco de confusão, até para esclarecer a ordem que está posta, mesmo que nos desagrade, no que rege os documentos oficiais atuais, que é a BNCC, né? E as leis que amparam também as diretrizes educacionais no país, que conduzem para essa forma de enxergar o ensino de arte na escola atualmente. Isso não quer dizer que a gente não pode subverter isso, a gente não pode subverter no sentido que a gente está submetido a uma legalidade, mas a gente pode subverter, e seu trabalho subverte, quando a gente diz assim, é possível existir, e esse trabalho aqui foi desenvolvido e é possível. Então,
como eu disse, eu parabenizo mais uma vez nesse sentido, porque eu acho que o seu trabalho subverte e, ao mesmo tempo, afirma, né? Subverte e afirma. É possível se trabalhar dança na escola, no ensino médio, com todas as dificuldades, com todos os entraves, com todas as conjunturas não favoráveis, sociais, econômicas, né? Educacionais, o entendimento da educação muito empobrecido vivemos hoje, mas é possível se trabalhar esse componente como você tão belamente mostrou, né? Mas eu acho que esse esclarecimento seria importante, assim, deixar isso um pouquinho mais esclarecido, tá bom? Fazer essa revisão de português e acho que tá muito bom. 10. Já estou dando a nota, não pode dar não, mas já estou dando. Sei que não tem nota, estou brincando. Conceito, Larissa. Não, é conceito, é conceito. Larissa, Eu digo assim, em off, faz de conta que ninguém está escutando. É 10, é 10. Uma das premissas do Prof. Artes é que o orientando ele esteja em sala de aula. Então, eu acho que quando aparece aí no português os tempos verbais, ora no presente e ora no passado, é porque Viviane construiu parte desse texto, a grande parte, 80%, em sala de aula. Então, aí ela tem que ver depois com Marineide como é que vai usar esse tempo verbal aí. Então, tem hora que é presente, mas tem hora que ela se remete a um passado. Por exemplo, no final da escrita, ela certamente vai se remeter a um pretérito aí, mas durante, assim, 80% era concomitante, sala de aula e escrita da dissertação. Eu acho que precisa, Viviane, colocar ou uma nota de rodapé, ou logo quando você apresentar esse conhecendo-se, você explicar que é um jogo de palavras, que foi escolhido por isso, que está aí porque tem essa agenda que vocês precisam fazer para os alunos, e que está registrado dessa maneira nessa agenda. Por isso que está se utilizando assim. Não é um erro de língua portuguesa, no sentido de não ser o conhecendo-se com esse hífen ou conhecendo a si, com o artigo. Acho que precisa ter essa explicação. Eu acho que resolve a coisa do obrigatório e do não obrigatório se você disser que o aluno ele tem, dentro desses componentes eletivos, cumprir X horas. Então, sei lá, ele precisa cumprir 180 horas dos componentes eletivos, dos quais eles podem optar por Y hora nos ofertados. E dentro dessa oferta tem esse conhecendo-se, que abarca o conteúdo de arte barra dança. Porque a gente tem que pensar também que o conteúdo da dança na escola ela não está dissociada do componente artes, certo? Então, sempre tem que lembrar isso. A arte barra dança, que é para a gente identificar o conteúdo. Mas acho que isso é possível, sim, Larissa, de se resolver à medida em que, a partir do que Viviane falou, do que eu estou explanando agora, coloque essa explicação textual mesmo, que é para o leitor ele não ficar confuso aí com os termos ou com essa coisa de obrigatório ou não obrigatório. E a gente já passa para a Marineide. Boa tarde a todos. Agradecer a Vivi pelo convite, né? Agradecer a Marcinho. E me sinto muito feliz de novo em me reencontrar com Larissa e com Carol nesse momento de defesa, né? Primeiro que tudo, eu gostaria de parabenizar a Vivi pelo trabalho, pela excelência do trabalho, né? Tanto do trabalho escrito como na apresentação. Hoje você estava mais solta, né? E, na verdade, eu sempre lembro que quando a gente vai para... Depois que a gente passa pela qualificação e chega na defesa, a gente se torna dono do nosso trabalho. Só quem sabe, quem escreveu, só quem sabe do trabalho foi quem escreveu. Eu sempre digo isso, né?
nós que somos orientadores, a gente só dá uma enxugadinha e vocês caminham, né? Então, eu acho assim, o seu trabalho muito atual, muito, muito importante, né? Quando você traz a questão do BNCC, que traz essa questão do ensino médio, e que na verdade, assim, professores de dança no ensino médio, ele vai dar a cara a tapa mesmo e oferece o seu trabalho e faz um trabalho bonito, né? No seu trabalho, eu vi muito Lara com o diário de bordo, né? Que a gente pagou lá na pedagogia da dança, né? No curso de dança, que nós somos colegas no curso. E quando você leva os alunos a campo, né? A praia, eu me vi na Praia da Ritinha fazendo um trabalho de viewpoint, né? No Nara, esse contato fora do espaço, sala de aula, no ônibus, num campo, numa praia, dá uma sensação muito, muito mais satisfatória da dança, né? A gente sentir, como a própria professora Carolina colocou, dançar sendo tocada com o vento, né? O vento do nosso estado, né? Que a gente se sente agraciado, né? Quando a professora Carol colocou essa questão da Just Dance, eu fui olhar se você tinha colocado alguma coisa que tinha referência ao Just Dance. Existe uma nota de rodapé que você, na página 54, que já esclarece essa questão do Just Dance, certo? E outra coisa, todos que estudaram, né? Que estudaram o Klaus Viana e também estuda com a Angel, a gente percebe que todos eles beberam no Laban, né? O Laban ele tá lá na raiz, né? E os outros que vêm se fazem galhos, né? Achei importante essa questão de você estabelecer esse diálogo com a BNCC, né? E queria dizer para vocês e até para o pessoal que está no mestrado em dança, que às vezes a minha função é de limpar o texto, né? Eu limpo o texto como? Eu limpo o texto corrigindo, né? Então, essa parte do limpar o texto eu fiz, né? A gente pega o que Larissa traz de sugestão, já estou com a correção aqui, a gente junta e aí você terá um trabalho lindo e maravilhoso, né? Que só você sabe que escrever, ok? Então, meus parabéns, não tenho questão a fazer, só que quando você chega na página, eu até comentei com Larissa de manhã, quando você chega na página 81, veja, é a penúltima página das suas considerações finais, eu acho. Na página 81, não é a página 81, não, peraí, deixa eu ver. Eu até separei, na página 81, não. Na página 83, as considerações finais, você tem uma parte que diz assim: e foi de maneira minuciosa que surgiu a proposta pedagógica como leito, aí botou entre aspas, mas eu acho que você não terminou o pensamento dessa citação. Tem uma citação aí, Vivi? Na página 83? Tem, Mari, tem a citação de Miller. Miller, página 114. Na página 83, não é? Isso. Aí escapou. Você viu que escapou? Não, no meu texto impresso tem aqui a citação completa.
No meu não saiu. Como o leito de um rio que cada um preenche com a própria água, com a sua própria metodologia, o curso dessa água, na ação de cada um, vai desdesenhando o seu leito. Miller, 2007, página 114. É porque no meu não apareceu, mas tudo bem, tá certo? Tá. No mais, meus parabéns, sucesso para você. É mais um que sai. Lembrando que nós temos trabalhos assim excelentes, né? A gente vai ter em breve a apresentação do trabalho de Claudete, que também está lindo, o trabalho de Cláudio, que também está lindo, tudo em sala de aula, tudo muito, muito bacana. E eu acho que a gente, do Prof. Artes, a gente está construindo uma nova biblioteca para a dança, para a arte, para o teatro. Parabéns a todos pelo empenho, né? É isso. Obrigada, Marineide. Eu quero agradecer, Marineide, mais uma vez. Sabia que com certeza você ia nos salvar. Obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Obrigada. Bom, gente, eu acho que agora, Viviane, depois de fazer esses ajustes, né, que você vai ter aí um tempo para esses ajustes, é dar de volta à escola esse material, né, para dizer, olha, a dança sim está no espaço escolar e ela pode ser comprovada cientificamente, né? É um conhecimento que foi escrito e que partiu de experiências feitas no espaço escolar. Acho que a escola precisa saber disso, sobretudo a sua escola, né? Para que os alunos, muitos mais, possam se encantar com a dança e possam fazer essas eletivas e que se tenha uma reflexão se realmente isso é eletivo, né? Porque me parece que não é só eletiva a disciplina, tem uma entrega dessas pessoas que estão fazendo o componente curricular juntamente com a propositora, que é você. Agora, minha gente, todos, exceto as professoras que participaram, eu gostaria que vocês saíssem da sala por 5 minutos, porque a gente precisa construir o texto de... Leila já saiu, nem terminei. Precisa construir o texto de ata, certo? E daqui a pouco, Viviane, conta aí 5 minutos, aí você volta e diz para os colegas voltarem. Certo? Eu acho que já entrou, tinham 18, entraram 13. Talvez os outros não entrem mais. Vamos lá, minha gente. Vou ler aqui. Vamos começar, certo? Ata de defesa, número 3, 2020. Aos 31 dias do mês de julho de 2020, às 15 horas e 17 minutos, por videoconferência, reuniu-se a banca examinadora composta pelos professores doutores Marcílio de Souza Vieira, Carolina Romano de Andrade, externo à instituição Unesp, Larissa Kelly de Oliveira Marques, membro externo ao programa UFRN, e Marinei Furtado Campos, membro interno Profiartes UFRN, para a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado A Dança na Escola, uma proposta pedagógica para a disciplina de componente eletivo no novo ensino médio, de autoria da discente Viviane dos Santos Dantas. Após 15 minutos de apresentação, as professoras arguíram, seguindo a ordem da convidada externa à instituição para a convidada interna. Ao final, a banca ressaltou que atende a uma dissertação de mestrado, trazendo uma proposta de dança como componente eletivo no ensino médio, a partir da educação somática. A estruturação do itinerário pedagógico é bem apresentada e indica uma proposta metodológica a partir da referência da técnica clausiana. O texto carece de uma revisão gramatical. Sendo assim, os examinadores consideraram o trabalho aprovado.
Não havendo nada mais a registrar, eu, Marcílio Souza Vieira, presidente da sessão, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, por todos os membros e pela discente. É isso, dona Viviane, parabéns, está aprovada. Falta agora seguir aí os trâmites finais. Você vai ter 2 meses e meio, depois de hoje, para fazer o registro no SIGA-A, certo? Para ter o título de mestre em ensino de artes pelo Polo Profiartes da UFRN. Certo? Agora os colegas e Viviane abram as câmeras para uma foto. Viviane, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez aos professores, a você, Marcílio, por esse tempo aí, esse processo. Depois eu quero saber como é que faz para assinar. Quero agradecer, registrar a presença do meu aluno Luanderson, da eletiva que esteve aqui, né? A minha coordenadora, e alguns colegas, né? Não vou citar nomes, aqueles que estiveram, mas saíram, meu irmão, as minhas amigas que estão aqui comigo. E é isso, gratidão, obrigada, estou muito feliz. E fica aí para a gente fazer a foto. Olha, vamos lá, vamos escrever, o processo está aberto. Senhor Juarez, dona Viviane, vai abrir o processo do doutorado lá na educação, se vocês estiverem afim. Azevedo, vamos finalizar, né? Cadê o... Andréia está sorrindo à toa. Lula já está no gatilho aí. Vamos lá, seguir os exemplos. Pronto, Viviane. Abre agora a sua câmera para tirar foto. Eita, Andréia. Espera aí que eu vou tirar no computador depois em pé. Pronto, espera aí, fica aí ainda. Esse tempo, minha gente, vai. Luanderson, isso é homenagem. Vai, Luanderson. Tira outra. Foi, minha gente. Obrigada, obrigada de coração. Obrigada, Lari. Amo vocês. Beijo. Vamos conversar até segunda, porque na terça eu já entro de férias. Menina, eu só queria meu título mês que vem, esse negócio. Eu já ia fazer. Jorge encaminha a Viviane para você depois que Carol, Larissa, Marineide e eu assinarmos, certo? Aí você tem que fazer a assinatura digital e encaminha finalmente para ele.